Olá, muito boa noite. 2 jovens foram presos suspeitos de esfaquear e colocar fogo em um homem de 18 anos que morreu por causa dos ferimentos. O crime aconteceu em julho deste ano, na região leste da capital. As imagens do circuito de segurança de um prédio não são tão claras, mas é possível ver, próximo ao poste, o momento em que um jovem de 18 anos é atacado e sofre várias agressões que partem de 2 suspeitos. São chutes e socos. Mesmo após levar uma facada no abdômen, a vítima consegue se levantar e tenta fugir, mas é impedida pelos suspeitos que ainda iriam cometer o pior. Os galhos da árvore impedem o registro do momento em que os suspeitos jogam combustível sobre o corpo da vítima, mas o clarão em seguida demonstra o tamanho da crueldade. Em seguida, um dos suspeitos foge a pé, enquanto o outro foge de bicicleta. De acordo com as investigações, mesmo ferida, a vítima conseguiu descrever o ataque e proferiu o nome de um dos suspeitos, as primeiras pessoas que chegaram ali no local para ajudá-la. É Felipe Rodrigues da Silva, de 22 anos, apresentado pela Polícia Civil e preso junto com o comparsa Lucas Rodrigues, também de 22 anos. Ainda segundo a polícia, o crime foi no dia 16 de julho desse ano, por volta das 23 horas, no bairro Esplanada, região leste da capital. A motivação teria sido ciúme. A ex-namorada de Felipe estava apenas conversando com a vítima naquela noite, mas isso foi o suficiente para o ato covarde que tirou a vida de Douglas Fernandes da Silva, que não resistiu aos ferimentos e morreu 8 dias após o crime. Ele visualizou o Douglas conversando com essa garota. Quando ele visualizou isso, ele esperou a garota ir para um lado e o Douglas seguir na direção. Ele contactou um amigo chamado Lucas e, junto com esse Lucas, ele arquitetou a morte do Douglas. Tanto a vítima quanto os suspeitos não tinham passagens pela polícia. O crime chocou a família da vítima e moradores do bairro que, de acordo com as investigações, estariam sendo ameaçados pela dupla que temia ser denunciada à polícia. É uma covardia inacreditável, né? Olha, falta exatamente um mês para as eleições municipais. Neste ano, vamos escolher prefeitos e vereadores e a disputa está mais acirrada do que nunca. Aqui em Belo Horizonte tem recorde no número de candidatos à Câmara Municipal. São mais de 1.400 pessoas concorrendo. O momento político no Brasil é um dos mais delicados e conturbados da história. Nessa semana, assistimos mais um episódio na democracia nacional. Dilma Rousseff foi definitivamente afastada da presidência após a conclusão do processo de impeachment. Além disso, dezenas de escândalos de corrupção marcam o cenário político há um bom tempo. Mas aqui em Belo Horizonte, nem todos esses problemas têm desanimado as pessoas a se candidatarem aos cargos públicos. Para as eleições de outubro, são 11 candidatos a prefeito e para vereador, acredite, 1.432 pessoas, uma média de 35 por cadeira. Esse cientista político ressalta que o cenário é inédito na capital. Ter vários candidatos abre mais possibilidade de escolha, mas também aumenta o desafio do eleitor, que tem que pesquisar sobre cada um dos 11 para fazer uma boa escolha. Não há dúvidas que, quanto mais bem informado o eleitor estiver sobre cada uma das alternativas, melhor será a sua decisão frente a frente com as urnas. E se a quantidade de candidatos é grande, o tempo de campanha é curto. Aí fica difícil para o eleitor. A melhor ferramenta é a informação. Quais informações? Quem é o candidato? Qual é a sua história? Segundo, qual é a sua proposta? O que ele propõe a fazer caso vença as eleições? E terceiro, qual a garantia que ele tem que, se uma vez eleito, ele terá condições de pôr em prática o seu plano de governo? É tanto candidato na capital mineira que daria para criar uma cidade. Ela seria, inclusive, maior que Grupiara, no Triângulo Mineiro, que tem apenas 1.416 habitantes, Cedro do Abaeté, na região central do estado, com 1.218, e a Serra da Saudade, que também fica na região central e tem apenas 818 habitantes. Nas ruas, essa quantidade excessiva de candidatos divide opiniões. Eu acho muito ruim que tem muito candidato ruim. Eu acho
acho que deveria selecionar melhor. Faz bem para a democracia, eu acho que sim. Só acho que a cidade mostra como é que a cidade está fragmentada, está fraturada. As pessoas têm pouca unidade. Eu acho uma boa opção, porque quanto mais candidatos tem, mais o eleitor vai poder escolher em quem ele vai votar. E se em Belo Horizonte tem tanto candidato, a situação é bem diferente em outros municípios mineiros. 16 cidades terão apenas um candidato a prefeito nas eleições deste ano. São elas Comendador Gomes, Espírito Santo do Dourado, Carrancas, Vargem Bonita, Maripá de Minas, Carmésia, Ninheira, Jequitibá, Gameleiras, Doresópolis, Porto Firme, Bom Jesus da Penha, Inimutaba, Guarda-Mor, Machacalis e Divisa Nova. Para Malcolm, esse cenário é ruim para as cidades. Nós temos que ter o contraditório, temos que ter um diferente. Um governante que não tem oposição tende a fazer o mínimo possível ou fazer mais do mesmo. Independente da quantidade, é sempre muito importante ficar atento às propostas, o plano de governo e fazer valer um dos direitos mais importantes do brasileiro, o voto. Com toda certeza. A Polícia Civil apreendeu 20 quilos de pasta base de cocaína. A droga estava dentro de um veículo com 2 homens da BR-050 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Recebeu informação que um indivíduo estaria aqui na cidade apenas para a prática de tráfico de drogas, estaria se hospedando em hotéis da região. E aí, diante dessa informação, foi diligenciado o sentido de identificá-lo, foi identificada a pessoa de Caio Félix, e foi identificado também que ele estaria comercializando especificamente pasta base aqui na cidade. Sendo assim, foi esperado pelo momento oportuno e na data de ontem, esse Caio, ele ficou responsável de trazer um carregamento de pasta base aqui para a cidade. A gente monitorou esse indivíduo e quando ele estava entrando aqui na cidade de Uberlândia, nós o abordamos. E juntamente com a pessoa de Tiago Ifraim, que é natural do Mato Grosso do Sul, que foi o responsável pelo traslado da droga daquele estado para a nossa cidade. Segundo o próprio suspeito, o Tiago iria receber a quantia de R$10 mil por trazer essa droga do Mato Grosso do Sul aqui para Uberlândia. A informação chegou informando que um determinado traficante estaria oferecendo droga abaixo do preço do mercado. E foi aí que a equipe correu atrás e conseguiu identificá-lo, porque se trata de uma droga que o valor é muito vultoso. A pasta base, para vocês terem uma ideia, ela gira em torno de R$10 mil o quilo. Isso é um valor baixo ainda no mercado. Então, se a gente for estimar mais ou menos o prejuízo causado aí, foi em torno de R$200 mil. Pois é, né? A própria polícia diz que não deve se divulgar aí o preço de droga, né? Para não incentivar mais gente a querer mexer com isso. E olha, está suspensa por decisão da Justiça Federal a lei do farol baixo, que obriga os condutores a acenderem os faróis dos veículos durante o dia em rodovias. Ô, Luciana Viana, boa noite. Que confusão que esse pessoal está arrumando, hein? Manda acender durante o dia, agora manda apagar. Não precisa mais, a gente se confundiu aqui, né? Pois é, André, uma confusão, muita polêmica, viu? Muito pano para manga. E agora, a Justiça Federal, lá do Distrito Federal, resolveu suspender essa lei do farol baixo por entender que o motorista, ele não pode ser penalizado pela falta de localização, né? Pela falta de sinalização da localização exata das rodovias. Bom, o motorista até então estava pagando aí uma multa de R$ 85, perdendo 4 pontos na carteira, não é? Mas, essa decisão já está valendo, é temporária, mas as multas aplicadas anteriormente, elas não vão cair não, viu? Continuam valendo. E a multa só poderá ser aplicada a partir de agora, segundo a Justiça Federal, se a rodovia estiver corretamente localizada. Já que essa lei do farol baixo durante o dia é para as rodovias, né? Isso causou muita polêmica, não se sabia qual era o trecho de rodovia, qual era o trecho de uma via expressa ou qual era o trecho de uma avenida, mas agora só se estiver realmente ali sinalizado, estiver claro para o motorista. Agora, André, um estudo aí, né, do Denatran afirmou que o número de acidentes, né, ele pode cair de 5% a 10% se esses faróis permanecerem acesos durante o dia, né, nas rodovias. Luciana, e é engraçado que eu subo aqui pela Nossa Senhora do Carmo, que depois vira 356, né? E não há nenhuma indicação de onde você deve acender o farol. Então, a pessoa está lá na Savassi, por exemplo, que a gente
gente vem aqui para a Band, que é na Rádio Gabala, a gente está lá na Savassi, acende o farol onde? Aí já acende lá para poder, porque não sabe onde é. Isso está certo, realmente essa decisão tem que sinalizar, do mesmo jeito que tem sinalização para radar, tem que ter sinalização. Olha, a partir deste trecho, obrigatório o uso do farol baixo, porque ninguém sabe direito. A gente tem um anel rodoviário, né, Lu? A gente tem um anel rodoviário onde as pessoas têm que andar com o farol aceso, não é isso? Exatamente, né? Você lembra que no início aí da cobrança dessa lei, né, a partir de 8 de julho, muita gente ficou confusa. Poxa, eu tenho que acender o farol alto ali na Via Expressa? Eu tenho que acender na Nossa Senhora do Carmo, no anel rodoviário? Então, muita polêmica, né, André? Agora mais um capítulo aí. Pois é, agora vamos esperar para ver o que vai dar. Sim. O que a gente espera realmente é de que essa lei diminua o número de acidentes. Se é para diminuir, qualquer detalhe, qualquer pontinho a mais na história vale a pena, naturalmente, né, Lu? Pois é. Para poder diminuir o número de acidentes, vale tudo, né? Agora, pode haver algum recurso, não é, André? Ainda não deu tempo para isso, já que a decisão foi hoje. A Polícia Rodoviária Federal, nós entramos em contato com ela nos enviou aqui uma nota dizendo que não vai se pronunciar ainda porque não foi notificada oficialmente dessa decisão lá da Justiça Federal do Distrito Federal. Tá certo, Lu, obrigado pelas informações. Então tá aí, gente, olha, não precisa mais deixar o farol baixo ligado em rodovias, pelo menos por enquanto, até que o poder público sinalize devidamente esses locais. Desde o dia 1º de janeiro até agora, 232 mil pessoas morreram de doenças cardíacas no nosso país. O número é bem maior do que no mesmo período do ano passado. E uma coisa fica certa, a gente está precisando cuidar do coração com mais carinho, né? A dificuldade para falar e a perda nos movimentos foi por causa de um AVC que Euler sofreu. O acidente vascular cerebral foi resultado de problemas cardíacos não tratados. Há 7 meses, o administrador faz reabilitação. É assim que o paciente iniciou as técnicas de reabilitação intensiva, o paciente começou a evoluir no processo de marcha, movimentação do braço, movimentação da perna. Eu vou ficar bom, eu estou tentando, eu vou recuperar. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 232 mil pessoas morreram de doenças do coração só nos 8 primeiros meses deste ano. O número é 4% maior que o registrado no mesmo período de 2015. As doenças cardiovasculares são responsáveis pelo dobro das mortes causadas por acidentes, pela violência e por todos os tipos de câncer. E matam 6 vezes mais que as infecções, incluindo a AIDS. Existem inúmeros fatores de risco. A hipertensão, o diabetes, o tabagismo, o sedentarismo, a hereditariedade, casos na família, o colesterol alto. A campanha do mês de setembro tem como objetivo alertar para os fatores de risco e intensificar ações de prevenção. Seu Mauro percebeu tarde demais que precisava se cuidar. Na Copa de 98, na estreia do Brasil, eu vendo o jogo, comecei a sentir um ardor no peito. Eu falei, gente, isso não é nada relativo à emoção do futebol, não. Depois de 2 cirurgias e 2 stents, hoje ele leva uma vida mais saudável e garante que o coração está mais forte que nunca. Totalmente feliz. E com a chegada dos netos, aí que eu me curei totalmente. Saúde para o senhor. E veja a seguir, Cruzeiro faz 5-2 contra o Botafogo e segue firme na Copa do Brasil. E no Atlético, a preocupação é com os jogadores machucados. E você é nosso convidado para uma viagem por Dom Joaquim, cidadezinha calma e receptiva na região central do nosso estado. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Um menino de 5 anos morreu na noite de hoje depois de ser atendido com sinais de abuso aqui em Belo Horizonte. Eu volto para a nossa redação com a Luciana Viana, que tem as informações para a gente, né, Luciana? A polícia já tem algum suspeito desse crime? Sim, André, tem, e é o padrasto de 23 anos. O próprio padrasto levou a criança de 5 anos de idade para a unidade de pronto atendimento do bairro São Paulo. A criança estava cheia de ferimentos, inclusive nas partes íntimas. O padrasto alegou aos médicos que ele teve
uma parada cardíaca depois que caiu da escada. Mas os médicos constataram que a criança estava morta e que havia sofrido abuso sexual. O homem foi detido, levado para a Polícia Civil. A mãe, que estava trabalhando quando recebeu a notícia, passou mal, também teve que ser levada ao hospital. E os outros 2 irmãos de 11 e 12 anos, um casal, passou por exames para ver se eles também teriam sido abusados, mas não foram. Vamos aguardar as investigações. Obrigado pelas informações, Lu. Vamos falar agora de futebol. O Cruzeiro encomendou a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil depois de golear o Botafogo no Rio de Janeiro. Vamos ver os gols. O Botafogo marcou primeiro, mas o Cruzeiro empatou aos 45 minutos depois que o árbitro viu pênalti de Renan Fonseca em Henrique. Ábila cobrou e fez 1-1. Aos 13 minutos, Emerson Santos tentou afastar a finalização de Robinho e marcou o gol contra na virada do Clube Celeste, 2-1 Cruzeiro. Botafogo deixou tudo igual em seguida, mas aos 18 minutos, Sobis entregou na cabeça de Ábila, que marcou mais um, 3-2 para o Cruzeiro. Na jogada seguinte, foi a vez de Robinho definir. Arrascaeta fez linda jogada e encontrou o companheiro entrando na área, que finalizou na saída de Sidão, 4-2 Cruzeiro. E para finalizar, Henrique ampliou ainda mais a vantagem celeste no lance final da partida. Rafinha cruzou, a defesa do Botafogo não conseguiu afastar a bola e o capitão celeste decretou o resultado final. Fim de jogo, 5-2 para o Cruzeiro. No Atlético, o objetivo é recuperar os jogadores machucados. A próxima partida vai ser na quarta que vem. E até lá, o técnico Marcelo Oliveira espera contar com peças fundamentais, como o zagueiro Eraso. Olha o Giovani treinando normalmente. O reserva imediato de Vitor trabalhou forte e deve ser mais uma opção para o gol atleticano. O Galo só entra em campo na quarta-feira da semana que vem. Um tempo precioso para recuperar outros jogadores que estão machucados. Nós que estamos jogando há mais tempo, né? E estamos sofrendo com dores, né? Em sequência de jogos. E principalmente para os jogadores que estão fora, né? Acredito que eles até vibram, né, quando tem essa parada, né? Porque ganham aí fôlego para recuperar e, se possivelmente, até já está pronto para a próxima partida. A prioridade é recuperar o zagueiro Eraso. Isso porque o outro titular é Leonardo Silva, que está suspenso. Caso o equatoriano não retorne, o técnico Marcelo Oliveira vai ter que montar a zaga com 2 jogadores reservas. Um deles pode ser o experiente Edi Carlos. A oportunidade aparecendo, você estando bem fisicamente, bem psicologicamente, isso é muito importante e eu espero que seja concretizada essa oportunidade de voltar a jogar. E estou pronto para isso. A lista de jogadores no departamento médico é longa. Além do Eraso, tem outros jogadores importantes, como Marcos Rocha, Júnior Urso, Dátolo e Luan. No Atlético, o objetivo é recuperar os atletas lesionados para manter a equipe equilibrada. E vamos aproveitar que o fim de semana está chegando para fazer uma viagem pelo interior do estado. Hoje é dia de conhecer Dom Joaquim. A cidadezinha, com pouco mais de 4.500 habitantes, recebe muito bem quem passa por lá. Vale a pena ir. O caminho florido nos leva até a pequena cidade de Dom Joaquim, a quase 200 quilômetros da capital mineira. Apesar de pouco conhecido, o município com menos de 5.000 habitantes faz parte do circuito turístico da Serra do Cipó. Lugar de gente simples, hospitaleira. Mas não é só pela simpatia dos moradores que quem vem de fora tem se encantado pela cidadezinha, não. O turismo por aqui começou há pouco tempo. Ele ganhou mesmo força foi há cerca de 2 anos, quando uma represa desativada foi transformada neste complexo de lazer. É que muita gente da região vem se refrescar nas águas daqui, nos dias mais quentes. Época
épocas de festa que fica bem cheio no carnaval, outras épocas festivas. Durante o dia o carnaval acontece na barragem, tem o desfile Garota Barragem. A queda d'água forma uma grande piscina. E proporciona momentos de descanso e relaxamento. As crianças então fazem uma verdadeira festa. Muito legal, gostei muito. É muito fresco, muito bom. Do alto se tem uma visão panorâmica de Dom Joaquim, rodeada de montanhas. É a vista que os turistas têm ao conhecer também um pouco da cultura daqui. No morro fica a Capela do Cruzeiro, considerado o cartão postal do município. Os turistas vêm aqui visitar o túmulo de um padre que foi sepultado nesta capela. Ele descobriu que estava doente, né? E aqui quis construir para ser sepultado. E a vista é muito linda, a vista daqui é muito linda. Mas antes de partir, que tal uma lembrancinha para alguém especial? Os mais de 25 artesãos reúnem nesse espaço artigos para casa e decoração. Fazemos tapetes arraiolos, nós fizemos também com fibras naturais da região, já ficou uma tradição em Dom Joaquim. Vamos conhecer o artesanato de Dom Joaquim, no Dom Cipó. Depois do intervalo, a campanha pela doação de órgãos no nosso estado. E você é um consumidor de peixes? Ainda não colocou o pescado no cardápio da sua casa? Então tá na hora, hein? Você descobre o motivo daqui a pouquinho. Até já. Apesar de ser recomendada pelos médicos, a carne de peixe ainda é muito pouco consumida aqui em Minas. Só que o peixe faz bem para a saúde e está na hora de aproveitar, porque o preço caiu. A dona Thelma já entrou na peixaria sabendo que ia levar. O filé de tilápia, a minha filha gosta muito. A gente consome porque faz muito bem para a saúde, né? Já a Renata escolheu com mais calma, afinal, daqui sai o prato principal da reunião com os amigos. Eu vou fazer uma muqueca e um peixe assado, uma turma de amigos que a gente está reunindo. É bem legal, vai ser no fogão de lenha e tudo mais. Para fazer com que os peixes estejam mais na mesa do brasileiro, começou hoje a 13ª Semana do Peixe. Essa peixaria atende a população de Belo Horizonte há 7 décadas. Para a proprietária, a semana é muito importante. O brasileiro aprendeu a comer mais peixe, né? Então a demanda de peixe realmente está sendo maior, tanto como restaurante, né? No dia a dia mesmo, as pessoas estão comendo mais peixe. Os números da piscicultura são altos no Brasil e bons no estado. Minas Gerais aparece em 10º lugar, movimentando quase 100 milhões por ano. Além de toda essa variedade, o que chama a atenção do consumidor está aqui na parede, são os preços baixos. Na Semana do Peixe, as promoções chegam a 30%. E aí, já dá para saber que por aqui o movimento vai ser grande. E em tempos de crise, para o consumidor e para o comércio, a semana é bem-vinda. Com essa crise, a gente está tentando levantar as vendas, né? A expectativa que eu tenho é de 40% a 50% no aumento das vendas. Atualmente, em Minas, mais de 3.000 pessoas esperam na fila do transplante de órgãos. Uma campanha chama a atenção para esses pacientes que lutam pela vida contra o tempo. Dona Branca está na fila de espera por um rim há 4 anos. Sem o órgão, ela tem que fazer 3 sessões de hemodiálise por semana e cada sessão dura 4 horas. Dá para imaginar o transtorno. Depois que eu me aposentei, eu me tornei uma contadora de histórias. E hoje eu não posso mais assumir uma agenda. Viagens, é complicado. Ser doador de órgãos é tão fácil que o doador não precisa fazer nada burocrático. Basta que ela comunique com sua família. Porque caso isso venha acontecer, a família já sabe da predisposição em vida daquela pessoa e a família é que vai proceder à doação dos órgãos. Mais de 3.000 pessoas estão na fila de espera por um órgão em Minas Gerais. E o que assusta é ver que o número de transplantes está diminuindo. Em 2016, foram feitos 1.217 transplantes de órgãos no estado, 15% a menos em relação ao mesmo período do ano passado. Uma das
explicações que a gente acha é o aumento da taxa de recusa familiar para doação de órgãos. A gente trabalhava com uma recusa em torno de 20%, 25% e hoje a gente trabalha em torno de 40% de recusa familiar. Para tentar reverter este quadro negativo, o mês de setembro foi escolhido para a conscientização das pessoas sobre a importância de doar. É o Setembro Verde. Não existe transplante se não houver doação. O desafio maior é fazer as pessoas, a comunidade, compreender que uma pessoa, um doador, ele pode salvar ou melhorar a qualidade de vida de até 14 pessoas que estão esperando por um transplante. Com um rim, a minha vida voltaria a ser normal. Até o dia 30 de setembro, a Defensoria Pública de Minas Gerais promove o mutirão Direito a Ter Pai. Direto dos estúdios da Rádio Band News FM, Dimara Oliveira tem as informações para a gente. Boa noite, Dimara. Boa noite, André. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Band Minas. Exatamente, essa iniciativa visa garantir aí a criança, adolescente, até mesmo o adulto, o direito de ter o nome do pai no registro de nascimento. Mas olha só, André, além do reconhecimento da paternidade, o mutirão também possibilitará o reconhecimento da maternidade, isso mesmo, em casos em que a pessoa não tem o nome da mãe no registro de nascimento. Para participar, a mãe da criança, o suposto pai ou a pessoa maior de 18 anos que fica em busca desse reconhecimento aí da filiação, deve se agendar aí na Defensoria Pública. São várias comarcas espalhadas por toda a Minas Gerais. Em BH, o cadastro é realizado na Rua Bernardo Guimarães, número 2640. E a lista de documentos necessários e mais informações para que você possa entender direitinho o processo no site defensoria.mg.def.br. André. Obrigado pelas informações, Dimara Oliveira. Nossa edição de hoje fica por aqui. A gente volta na segunda-feira, às 6:50 da noite. Uma ótima noite a todos.